Oi pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos à minha cozinha. E eu já vou começar esse vídeo mostrando como que eu faço quando eu vou rechear os bolos com morangos frescos, tá? Eu já separei 3 ali para enfeitar o bolo. E aqui numa tigelinha, num pirizinho, eu vou cortando dessa forma aqui. Eu prefiro cortar em pedacinhos assim, corto no meio e vou cortando pedacinhos pequenos, tá? Nunca fiz cortando somente ao meio, tá bom? Mas eu prefiro assim, tá? Então, eu vou passar como eu faço sempre quando eu vou rechear os meus bolos. Eu vou usar somente para uma camada de recheio e é um bolo pequeno, um bolo de 15 centímetros, que a massa já está pronta. Tem a receita aqui no canal e eu vou deixar a link na descrição do vídeo, tá? Então, aqui eu cortei mais ou menos 8 morangos, que no olho eu deduzi que daria, né? Olha só. Então, isso vai, conforme a gente vai fazendo, a gente vai pegando mais ou menos o olhômetro de quanto que a gente usa, tá? E aqui uma colher de sopa de açúcar, vou deixar descansando, gente, enquanto eu vou preparar o restante dos ingredientes. Aqui 300 gramas de chocolate, tá? Esse chocolate é ao leite que eu vou usar. E eu vou cortar em pedacinhos pequenos assim e vou levar no micro-ondas por 30 segundos. Tira do micro-ondas e mexe nesse intervalinho de 30 segundos. Olha só, lá no fundo já tá um pouquinho começando a derreter. É importante essa pausa. Aí leva de volta para o micro-ondas mais 30 segundos e mexe bem. Aqui, mexendo bem com o calorzinho da tigela e do próprio chocolate, já ajuda a derreter todo o chocolate. Às vezes pode ser que precisa levar por 10, 15 segundos a mais se você sentir necessidade. Mas aqui 1 minuto para essa quantidade foi suficiente. Depende do dia também, né? Se o dia tá muito quente, às vezes 30 ou menos de 1 minuto já dá. Então, aqui na balancinha, coloquei 100 gramas de creme de leite, tá? Com o chocolate derretido aqui. Vou mexer muito bem até os dois se misturarem, tá bom? Fazendo essa ganache bonita aqui, maravilhosa, tá? Simples assim, bem prático. Pronto, ganache pronta. A gente vai colocar chantilly aqui para deixar levinho, aí se tornar um mousse de chocolate, né? Então, eu tenho 200 gramas de chantilly já batido e eu vou colocar 4 colheres. Aí eu coloco 2 primeiro, mexo bem, tá? E depois coloco mais 2, né, nessa ganache, que agora vai se tornar uma mousse de chocolate. E o restante do chantilly, você pode reservar, guardar na geladeira para depois a gente misturar no restante dessa mousse que a gente vai usar como cobertura do bolo, tá bom? Então aqui, olha só, terminando de misturar mais 2 colheres de chantilly e tá prontinho aqui pra gente usar. E agora eu vou pro outro recheio, o recheio de 3 leites que eu faço bastante. Tem um vídeo só dele no canal, gente, olha só. Esse daqui estava na geladeira, para vocês verem, aí ó, ele fica firme assim, às vezes fica difícil de aplicar no bolo, então o que que eu vou fazer? Eu vou colocar umas 2 colheres que eu vejo que vai dar e às vezes vai sobrar, para bater na batedeira novamente, tá? Para deixar uma consistência que eu consiga rechear, porque guardado na geladeira fica bem firminho. Mas olha só, batendo na batedeira, olha só que creme bonito, gente. Vale a pena você conferir esse recheio do canal e experimentar também, fazer aí, tá? E agora aqui os morangos, olha só, mais ou menos 15 minutinhos, dá pra ver a aguinha que ele soltou? Então, essa aguinha, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar pra peneirar aqui, tá? Essa aguinha que solta eu acabo não utilizando, tá bom? Eu descarto. Deixo aqui separadinho enquanto eu vou cortar o bolo, colocar na forma e deixo peneirando aqui, tá bom? Aqui eu já tenho o bolo já desenformado, vou lavar a forma. E esse bolo, como eu disse, ele já tem no canal, tá? É o bolo
na forma de 15 centímetros. E eu vou deixar tudo na descrição do vídeo, tá bom? Vou colocar um saquinho de embalagem aqui na forma. E eu corto 2 vezes, tá? Essa massa, para ter 3 partes de massa. A calda que eu vou usar para molhar esse bolo é uma calda básica que eu uso para todos os meus bolos, tá? É de água com leite condensado. Essa vasilhinha que eu uso cabe dos 350 ml, então eu coloco mais ou menos 2 a 3 colheres de sopa de leite condensado e o restante de água, tá? Então aqui eu vou colocar a camada de creme, do creme 3 leites aqui. Eu vou colocar na balança aqui para pesar, para vocês terem uma noção da quantidade que eu vou usar, tá? Então eu vou colocar aqui 150 gramas, mais ou menos, tá? 150, 160. Mas aí eu percebi que eu fiz errado aqui pelo seguinte. Eu procuro colocar a camada de recheio mais firme, vamos dizer assim, por último, porque quando eu viro o bolo, a camada mais firme fica por baixo, dando um pouco mais de sustentação no bolo. Como a segunda camada vai morango, né, que é mais sensível, vamos dizer assim, era para ter ficado, para ficar por cima, né? Mas no final eu virei o bolo. Vocês vão ver como eu fiz e como a gente dá jeito, tá bom? Mas para ficar mais prático, faz assim. Sempre lembra de colocar a primeira camada a que você quer que fica por cima. Então aqui eu já coloquei a segunda camada de massa, coloquei o recheio, o mousse de chocolate, né? Em torno de 150 gramas também. Mas agora eu vou colocar o morango, vai dar um pouquinho, em questão de peso, na segunda camada vai dar um pouquinho mais, mas é a parte, tá? Olha só a aguinha, que eu deixei peneirando ali, vocês viram que peneirou mais um pouquinho. E a quantidade que eu cortei aqui, em torno de 8 morangos para uma camada só de recheio, deu certinho, viu, gente? Olha só. E a última camada de bolo, olha só, eu não coloco essa parte de baixo, coloco assim mesmo do jeito que tá, a parte cortada, né, do meio, porque pra gente é melhor de aderir a calda, né? Então eu coloco desse lado mesmo, tá? Aí então a gente termina aqui molhando e leva pra gelar, tá bom? No mínimo 4 horas, se você for cobrir no mesmo dia ou de um dia pro outro. Lembrando que bolos com morango tem uma validade bem menor, tá? Em torno de 2 a 3 dias, por causa dos morangos frescos, né? Eles têm uma validade menor. Então aqui, olha só, eu deixei em torno de 4 horas. Gosto de dar mais uma molhadinha se eu percebo que ficou meio sequinho, tá? E eu vou fazer isso aqui, gente, justamente pelo fato do que eu falei pra vocês, que eu queria a camada do recheio branquinho por baixo, né? Então eu fiz aquele esquema ali. Viro num prato, viro no outro e viro de volta no prato que eu vou deixar, tá? Eu não sei se vocês estão percebendo, meu bolo tá meio tortinho num cantinho, em cima. Por quê? Porque no mesmo dia eu recheei 2 bolos e depois eu esqueci de marcar, porque um era do cliente que não tinha morango. Então eu fui puxar o saquinho na própria forma assim e acabou deformando o bolo, tá? Então por isso que eu tô explicando pra vocês. E agora aqui, pra gente cobrir o restinho do mousse, eu vou colocar aquele restante de chantilly, lembra? Então bate 200 gramas de chantilly. Usa primeiro 4 colheres de sopa do chantilly batido quando a ganache estiver pronta e reserva o restante para misturar para fazer a cobertura, tá? E aí reserva e guarda na geladeira para quando você for cobrir o bolo, ok? Então aqui eu misturei todo o chantilly, né, por partes, coloquei um tanto, misturei, depois outro tanto e assim vai. Olha só como o bolinho tá tortinho ali do lado, mas é pelo fato do que eu expliquei pra vocês, tá bom? Mas no final tudo dá certo. Então eu vou colocar uma camada generosinha aqui por cima dessa cobertura de chocolate maravilhosa, essa mousse de chocolate.
e do lado você passa uma leve camada aderindo bem ao bolo, tá? Então depois a gente vem com uma outra camada um pouquinho mais caprichada por cima, mas essa camadinha aqui você passa bem rente ao bolo, tá bom? E aí você vai acertando a altura aqui. E agora vai colocando um pouquinho mais de camada por cima da que a gente colocou bem rente ao bolo, tá? O acabamento na lateral fica a seu critério, se você quer deixar bem lisinho, tá? O máximo possível. Mas com a própria espátula aqui que eu espalhei, eu vou girando e vou subindo assim, tá? Com a espátula levemente inclinada, aí já faz essas ondinhas aqui, ok? E como eu não me preocupo com o bolo ficar tão retinho, gosto dessas bordinhas assim bem rústica, não vou deixar assim mesmo, tá bom? Mas aí o acabamento fica a seu critério. Sobra um pouquinho também pra gente fazer um acabamento na lateral assim. Eu vou colocar o bico 1M, que é o bico mais famoso da confeitaria. Tá? Eu vou colocar num saquinho comum, o saquinho que eu sempre uso, sempre falo nos meus vídeos. Gosto porque a gente usa, eu já jogo fora, mas você pode usar uma manga de confeitar, fica a seu critério, tá bom? E aí eu vou colocar mais um pouquinho da mousse de chocolate, a cobertura aqui, e vou fazer essas conchinhas em volta. Eu pressiono, subo um pouquinho e venho arrastando, tá? E vai fazendo assim em volta do bolo, e eu vou fazer só na beiradinha aqui embaixo, tá bom? Em cima sobrou mais um tiquinho, só vou fazer uma pitanguinha para servir de caminha para os morangos que eu vou enfeitar aqui, tá? Então também a decoração aqui é uma sugestão, fica a seu critério, tá bom? Eu separei 3 morangos, mas você pode separar 4, tá? Não, também isso é pessoal, tá? Cada um tem seu estilo. E é isso, bolinho pronto. E olha só, esse bolo estava na geladeira, tá geladinho. E eu vou cortar um pedaço para vocês. E eu tenho um convidado aqui hoje, que vai experimentar o meu bolo. É um convidado que mora em Goiânia, é o Ebert. E ele vai experimentar. Vou cortar um pedaço aqui para vocês. E eu já disse que eu sou meio ruinzinha para cortar bolo, né, gente? Mas eu cortando é o que importa. Vou cortar um pedação aqui. Gente, e o meu convidado, o Ebert, está hospedado na casa da minha mãe, né? Ele e a sua mãe. Ele está passando por uma fase de cirurgia, então precisa passar uns dias aqui para o médico avaliar, né? Então o Ebert hoje é meu convidado para experimentar esse pedaço aqui, gente. Olha só, não dá para ver aqui os pedaços de morango, mas eles estão ali, viu? Então esse bolo ficou de um dia pro outro que eu cortei, tá? E olha só, os morangos realmente eu faço sempre assim para rechear e não tive mais problemas depois que eu comecei a fazer assim. E aí, Ebert, tá aprovado? Merece like? Então, fala pra todo mundo aí dar um like. Deixa o like. Deixa o like. Mostra... E ativa o sininho. E ativa o sininho, gente. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E o Ebert também tem um canal, viu, gente? É Ebert Especial. Se você quiser seguir ele lá, acha ele lá que... E aí a gente vai ficar contente, tá bom? Então, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.